Olá a todos, bem-vindos ao quarto seminário SPA do Centro de Pesquisas e Análise Heráclito. É um prazer estar novamente com vocês. Vamos então introduzir o nosso palestrante de hoje, de nome Rodrigo Neves. O Dr. Rodrigo é médico, pós-graduado em endocrinologia, tem 12 certificados em nutrologia e além disso é Practitioner e Master Practitioner em Programação Neurolinguística, dominando a arte da comunicação eficaz. Demonstra ainda um grande compromisso com abordagens inovadoras para um envelhecimento saudável. A sua vasta experiência fazem dele uma referência respeitada na medicina e na nutrologia. No dia de hoje, o Dr. Rodrigo vai abordar o tema produtividade, saúde e prosperidade. Muito obrigada, Dr. Rodrigo, por estar aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer imenso aí poder participar mais uma vez aí no CEPAG, tá? E eu vou introduzir para vocês algumas coisas que a ideia é desmistificar muitas coisas e fazer uma correlação poderosa com produtividade, saúde e prosperidade, tá? A diferença entre jogar o jogo da prosperidade, do sucesso, do crescimento, as pessoas se confundem nessas três ideias na mente delas. A mesma coisa, elas se confundem na produtividade. Todo mundo acha que é simplesmente sentar e ter fazer mais em menos tempo. De certa forma, tem isso abordado nesse tema. Só que a gente tem que trabalhar como funciona a mente das pessoas. A mente das pessoas, quanto mais embaixo elas estão em relação ao ambiente, vamos imaginar que uma pessoa vai para o trabalho, e aí está um trânsito, e ela fala assim: o trânsito me atrapalhou a chegar no trabalho. Isso é uma ideia que eu gosto muito de abordar, uma pessoa extremamente importante aí na programação neurolinguística, que é o Robert Dilts. Robert Dilts tem uma pirâmide que os bons livros hoje que a gente lê, que a gente gosta muito, normalmente trabalha essa pirâmide do Robert Dilts. Então ela vai desmistificando o ambiente, o comportamento, as capacidades e habilidades, onde estão a maioria dos livros, que é o tal do como fazer, né? Só que você pode saber como fazer, mas você não acredita que você pode fazer essa estratégia, esse como. Como também você não se identifica como aquela pessoa que faz que tem aquela crença. E aí vai subindo até um tal de legado. Aí o pessoal joga para a espiritualidade, aquela pessoa que durante a vida, no momento que ela teve um filho, ela faz tudo por aquele filho. Aquela pessoa que ela luta independente, aquela pessoa que faz besteiras para cuidar daquele pequeno ali desprotegido do mundo. Então, quando a gente pega essa pirâmide do Robert Dilts, a gente praticamente entende muito da sociedade, entende como nós podemos cuidar de nós mesmos, como a gente pode controlar o nosso ambiente. Quando a gente chega, por exemplo, a gente pega o Albert Einstein, ele falou uma frase assim: você nunca consegue corrigir, eu vou adaptar um pouco a frase dele, você nunca consegue melhorar um problema, corrigir um problema no mesmo nível de consciência dele. E quando você fala isso, a pessoa pensa: poxa, peraí, consciência, eu não consigo controlar a nossa mente no mesmo nível de consciência. A pessoa não entende. Por quê? É uma mensagem muito generalizada, e eu vou entrar isso mais para frente. Mas quando a gente pensa, eu atrasei porque eu estava no trânsito hoje de manhã. Então, ela jogou para o ambiente um problema de comportamento dela acordar mais cedo. Então, como você corrige? No nível acima, que é o comportamento. Então, o comportamento são ação, reação, são as condutas pessoais e profissionais que corrigem aí o ambiente. É aquela pessoa que sempre fala sobre São Paulo por exemplo, São Paulo é muito bagunçado, eu não aguento São Paulo. Eu não consigo ganhar dinheiro em São Paulo, por exemplo. Agora, tem um cara aqui que fala: nossa, São Paulo é onde tem mais oportunidades. É o inverso, porque o cara está em outro patamar, pode estar no comportamento. Todo mundo tem que ter essas habilidades. Naturalmente, a gente joga o problema para algum local, né? A gente sempre quer jogar para o ambiente, esquece dos nossos comportamentos, e a gente fala: pô, eu não faço isso porque eu não sei fazer isso. E aí você entra na estratégia. O como. É aí que você vai ler livros, você vai fazer cursos, você vai aprender com pessoas que sabem isso, você vai modelar as habilidades de alguém que está ali, que conseguiu fazer o que você gostaria de fazer.
né? A partir disso, você também vai ganhando crenças que está acima das habilidades. As crenças são, poxa, esse cara é igual, não é tão diferente de mim, mas ele faz aquilo. Por exemplo, médicos, nossa, tem médicos fazendo muitos plantões médicos. Ah, nossa, mas é melhor ficar no convênio, porque você tem o cliente garantido. Aí tem aquele médico que é o particular, que, nossa, eu não trabalharia com convênio, porque eu consigo captar meus clientes. É o cara que consegue, ele tem crenças e habilidades para conseguir estar um pouco acima. E aí, a partir disso, entra quem você é, né? Você pega na identidade da pessoa. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa determinada, focada. A pessoa se identifica com algo. Por exemplo, vamos pensar num lado ruim. O cara fala assim, eu sou fumante. Pô, o cara está num nível de identidade. Se ele mudar, estou fumante, por exemplo, essa pessoa desceu para nível de comportamento. Se o cara cria habilidades, crenças que ele pode mudar isso na vida dele, ou seja, ele subiu esse nível da pirâmide, ele tende a sair mais fácil disso, apesar do vício, entendeu? Então, tudo na nossa vida a gente pode subir um nível acima. Quando você aprende modelando alguém ou estando perto de alguma pessoa que você quer aprender algum tipo de habilidade, você acaba ganhando crenças, você começa a se identificar. É o tal do, vamos jogar para o mercado de luxo, por exemplo. Poxa, algumas pessoas falam, pô, mercado de luxo, pô, besteira, né? Para que ter isso? Mas para aquela pessoa, às vezes, ter, sei lá, uma caneta Montblanc, por exemplo, isso muda na mente dela. Fala, eu sou o cara que comprei uma caneta que custa tantos mil reais e eu me identifico com uma pessoa dessa. Né? Eu me identifico, ou seja, eu sou essa pessoa. Aquele cara que consome, que cresce, né, desenvolve, tem sucesso nos negócios, etc. O cara vai lá e fala, quero comprar um carro um pouco melhor, porque eu quero segurança. Nós compramos por emoção, mas justificamos sempre pela razão, né, para falar assim, pô, não foi minha emoção, foi minha razão que desenvolveu, que acabou comprando. Na verdade, é sempre emoção, no final das contas, né? Então, eu gostaria de trazer assim, ó, tudo na vida está nessa pirâmide do ambiente, comportamento, capacidades, habilidades, crenças e valor, identidade, afiliação, com quem eu estou, que grupo eu estou. É aquela pessoa que, quando você sai daquele grupo, parece que você sente que aquela pessoa não faz parte do teu grupo mais. É uma afiliação, está muito alto isso aí. Obviamente que sempre vão existir grupos, né, essas segregações que as pessoas criam entre elas, entre o grupo de família, o que quem saiu a pessoa que fugiu desse grupo, não faz parte, entre aspas, da família. Isso não é dessa forma, mas a gente sente que a gente está trabalhando num emprego X. Quando a gente sai, parece que você não pertence mais, ou seja, você saiu daquela afiliação, né? E tem uma história aqui que eu até quero contar em relação às etapas de crescimento, tá? Então, pega, por exemplo, pega um ambiente, eu vou colocar um nome de uma pessoa aqui chamada Laura, tá? Ela encontrou dificuldade, ela encontrava muita dificuldade ali de fazer exercício físico. Até que então, ela teve uma praça na frente da casa dela, surgiu com um local para ela poder fazer exercício. Então, para ela fazer exercício, né, não é só ter alguma coisa muito fácil para você, tanto que a academia de apartamentos ninguém praticamente frequenta, apesar da facilidade, mas tem que mudar o comportamento. Então ela falou assim, o que eu preciso fazer para começar a fazer esses exercícios físicos? Então ela começou a estabelecer uma mudança de comportamento. Ela definiu que ela faria pelo menos 30 minutos de exercício físico, 5 vezes por semana, alterando aí seu cardio, musculação, porque estava mais fácil para ela. Naquele momento, ela falou, peraí, mas eu não sei como funciona eu fazer o cardio. Será que eu simplesmente correr, ou vou andar, ou vou fazer que tipo de exercício? E aí ela teve que estudar para ela ter mais capacidade, ou seja, saber as estratégias que ela precisa fazer para ela melhorar o corpo dela, para ela ter o perfil de corpo que ela gostaria, melhorar a saúde da forma que ela gostaria. Então, à medida que a Laura continuava ali sua rotina de exercício, ela percebeu que ela precisava de mais conhecimentos técnicos de treino, nutrição, começou a assistir mais vídeos de YouTube sobre esse tema, começou a frequentar médicos para orientar ela, tá? E a partir disso, inicialmente ali, a Laura, ela tinha algumas crenças limitantes, como pensar que não tinha tempo
ou energia para se exercitar regularmente, né? E ao ver resultados positivos de suas mudanças, essas crenças começaram a ser substituídas por outras mais positivas, como eu sou capaz de melhorar minha saúde. Quando ela entrou no eu sou capaz, ela subiu de nível. Ela subiu de nível para o nível de identidade. Com o passar do tempo, essas mudanças sendo mais efetivas, ela começou a se identificar como uma pessoa mais saudável e ativa. Eu gosto muito de falar sobre aquele rapaz que está acima do peso, aquele gordinho do grupo, por exemplo, que começa a rir dele mesmo sendo gordinho. Esse cara está identificando nele o estado de estar gordinho. E isso é muito difícil na mente dele. Tem um paciente meu, na verdade era um grande amigo e paciente meu, que a gente começou a conversar lá atrás. Ele sempre com aquela voz mais tranquila, sabe? Bem boazinha, é uma pessoa que parece sempre boazinha falando. Só que ele estava extremamente obeso, extremamente compulsivo. E a gente começou a conversar, começou a bater papo, mudando só essa parte mental. E ele, nos últimos 2 anos, hoje ele vai correr uma maratona em agosto aqui no Brasil, de 42 quilômetros, fazendo um pacing de corrida muito bom, muito bom. Eu acho que eu não consigo correr igual ele, entendeu? Então, tudo depende dessa mudança onde ele se identifica, tirar a identidade dele e mudar o comportamento dele, e ele vai subindo, aprendendo um pouco mais das capacidades, acreditando que ele é uma pessoa que tem todas essa vontade de correr, né? E aí ele se identifica como eu sou corredor, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa que sou determinado, por exemplo, né? E aí a gente entra, após a identidade, na espiritualidade, acaba subindo um pouco mais na generalização. Então, ela começou a sentir que sua jornada para melhorar a saúde era mais do que física, era também uma forma de se conectar nos seus valores mais profundos de vitalidade e bem-estar. É aquela pessoa que corre e medita, é aquela que chegou num ponto que ela já está além, já conectou demais no corpo dela. Obviamente, tem um pouquinho da parte metabólica, acaba trazendo um pouquinho desse vício ali do prazer, da endorfina, mas é algo natural. E como isso tudo conecta com produtividade, tá? As pessoas acham que o mundo precisa ser extremamente produtivo, 24 horas por dia. Tem um dos livros que eu li, não me lembro exatamente, que você tem que ter um ambiente só de foco, determinação, ideias novas. Você tem que ter outro ambiente, que você vai ser o ambiente da criatividade, o relaxamento, de se conectar. Se você fica só no nível produtividade, uma hora você vai parar de produzir. Você vai parar de produzir. É por isso que a maioria das conversas, das negociações, das reuniões, começam de uma forma, depois de um tempo, meio que todo mundo fica ali no seu momento de buscar alguma coisa, ou entrar no estado de relaxamento, que toda hora que você está falando, você está trazendo muitas ideias, você está cansando, né? E um momento de parar um pouquinho, cada um vai para o seu celular, vai resolver uma coisa sua, você faz um relaxamento, depois você volta na atividade, focando. Obviamente tem reuniões que são super curtas, de 40, 50 minutos, né, ou até menos, mas a ideia é ter um momento de parada, porque a gente não consegue ser produtivo o tempo todo. Aquela história de lei de Pomodoro, aquela regra de Pomodoro, vamos dividir os horários, funciona muito bem. Mas se você colocar muitas metas, provavelmente você não vai cumprir nenhuma delas ou muito poucas delas no dia. Então, como funcionam essas divisões da produtividade? E eu vou conectar rapidamente com as ideias ali de uma saúde, certo? Uma pessoa, quando ela não está tendo um sono bom, quando ela não está tendo regulação de hormônios, quando ela não está tendo ali um controle de inflamação, fica dando pico de insulina o tempo todo, não tem tolerâncias e nem está sabendo, está sentindo. Ela acha que está super bem comendo aquele tipo de alimentos, mas no final das contas está atrapalhando ela, está ficando mais inchada, está ficando mais fraca, com menos velocidade no que ela faz, ou com menos foco, por exemplo. Aí a gente vai para a próxima etapa, né? A gente fala em intoxicações também, intoxicações, por exemplo, a gente pensa em cheiro de carro novo, por exemplo, o sol, né? A gente tem contaminação por bromo, tá? Então você pega pneu de carro, ali tem muito chumbo, tem muito cádmio ali nesse ambiente que a gente vive, comida japonesa, por exemplo, os peixes, a gente é topo da pirâmide, então você está sempre consumindo e se intoxicando ali com alimentos que podem ser disruptores endócrinos, causando alterações. Nós estamos na geração com menos hormônios
desde o nosso avô. Eles tinham muito mais hormônios, tá? Testosterona, a mulher também tinha uma quantidade melhor de estradiol, e está sendo contaminado constantemente por disruptores endócrinos. E jogando um pouco para esse mundão que a gente vive, no Brasil, eles fizeram uma diminuição de imposto para ultraprocessados. Ultraprocessados, diminuição de imposto. Aí você começa a falar, pô, quem que são os parceiros, né? A gente entra num local de muito obscuro ali, que só falando com pessoas próximas para realmente você poder abordar com profundidade esse tipo de coisa, né? Porque o natural, quando a gente tem algo natural, alimentação natural, coisas que vêm da natureza, sem a mão do humano, mais nosso corpo vai funcionar bem. Então, a geração do vamos parar 100% ali com carnes, com frango, a geração que quer reduzir realmente o consumo de carnes, os estudos que vêm relacionando, colocando carnes junto com ultraprocessado e tentando tirar uma conclusão, que normalmente, mesmo dessa forma, não tiram conclusões, isso tem 100% relação com a produtividade das pessoas. Se uma pessoa dessa vai ter um sono mais alterado, acordar bem, se a pessoa não acorda bem, como ela pode produzir bem? As pessoas que têm cefaleia por alimentos, mas continuam achando que comer alguns tipos de alimentos que são processados ou são diet, né? Muitas vezes não estão fazendo bem para essas pessoas. E se a gente não toma consciência do nosso corpo e dos nossos comportamentos, nossas capacidades, ou seja, desenvolvimento total, o tempo todo, e criando essas caixinhas de ferramenta na nossa mente, isso vai fazer com que você não tenha essa capacidade, não acredite não acredite que você possa fazer e não se identifica, você é uma pessoa que aprendeu toda essa parte de baixo da pirâmide. Eu digo, quando se identifica, é muito poderoso. Mas para chegar nesse ponto, você já tem que ter tido vivência daquilo. É aquela pessoa que se identifica com um grupo, por exemplo, que já está acima, lembra da filiação, que é o grupo da corrida. Não, eu vou a correr com meus amigos porque a gente faz parte desse grupo da corrida. Pô, ela já se identificou, ela acredita, ela corre, né? Ela acredita que ela corre, ela tem a capacidade de correr, ela mudou o comportamento para mudar completamente o ambiente dela, né? A gente tem que mudar nosso ambiente muitas vezes para se conectar. A coisa mais poderosa que existe. Mude de ambiente quando você sente que aquele ambiente não é alinhado ao seu propósito, né? Mude de ambiente. Você pega, por exemplo, pessoas que são pouco produtivas, que na mente delas, elas querem ter um tipo de sucesso, de dinheiro, de felicidade, etc. Só que ela fica em grupos que só falam mal, só falam besteira. O grupo do pessoal que não pensa em ganhar dinheiro, o grupo das pessoas que gostam de criar aí seitas ali mentais para atrapalhar. Se essa pessoa está lá, ela vai acabar virando. A coisa mais fácil do mundo é mudar o ambiente. Nem que esse ambiente seja você buscando os mentores dentro dos livros, né? Esses mentores vivem durante a eternidade dentro de livros. Então, no momento que ela começa a aprender dentro de livros, por exemplo, de cursos, como ela deve se pôr, quando ela está num grupo, ela se perde nesse mundo, não entende. Tá? É aquele cara que nasce num bairro muito, muito pobre, acaba se envolvendo com coisas que influenciaram naquele local, não que todo mundo seja influenciado para isso, mas ele acaba sendo influenciado e acha que é normal algumas coisas ali. Então ele tem que buscar a mudança. Essa parte é difícil, mas no momento que ele já descobre o que ele quer da vida dele, como que ele quer trabalhar, como ele quer evoluir, existe evolução para todos os lados, qualquer pessoa tem que evoluir o tempo todo, senão você começa a definhar, você passa a buscar novos contatos que se conectam a você. Aí entra na parte da espiritualidade, você muda a sua frequência, é automático você mudar a sua frequência, né? Então, quando a pessoa ela busca algo na mente dela, algum quadro na mente dela do que ela gostaria, uma das formas mais fáceis é ela sair desse grupo que ela pertence do local que ela está e busca outros conhecimentos, outras atitudes para ela dar um próximo passo na vida dela. Então, eu acho que
cada pessoa tem a sua evolução, o seu momento, né? A sua vontade, né? A gente não nós temos sempre nossa mente, ela necessita de crescer. Nossa mente necessita de crescer. Quando a gente tem uma visão do que a gente quer, um end goal, que o pessoal fala, existe um processo para aquilo. E se esse processo você percebe que existe um crescimento, em cada ponto você entende que está tendo um crescimento, na empresa pode ser KPIs ali de crescimento, na parte emocional, poxa, meu relacionamento está bom, eu estou saindo mais com ela, conversando mais. Você tem que entender isso, né? Para você perceber em todos os aspectos da sua vida, na saúde, pô, estou emagrecendo, estou correndo um pouco mais, né? Tudo isso são KPIs de análise de cada setor, são dados, né, para você ter isso para você. Então, existe sempre uma necessidade de crescimento na nossa mente. Se a gente sente, ou se a gente realmente não está crescendo, a gente está estável, né? Eu digo, esses todos os níveis de crescimento em aprendizado, leitura, estou aprendendo mais, estou tendo mais relacionamento, estou conversando mais com a pessoa que eu amo, estou ficando mais com meu filho. Tudo isso são coisas que vão acrescentando no seu desenvolvimento em todas as áreas, né? O que eu estudei nesses últimos tempos em relação a como cuidar do meu filho? Às vezes vale a pena uma evolução de como cuidar, às vezes se você está querendo saber um pouco mais, às vezes é uma forma de você criar esse desenvolvimento para você crescer como pai, né? A mulher, como eu posso ficar mais com meu marido, como tipo de comunicação eu posso ter mais com ele, a mesma coisa o homem para a mulher. Então, são dados que você vai evoluindo, são modelos de realidade, né, que você vai criando na sua mente e conhecimentos que vão agregando nas suas caixas de ferramentas. Então é isso, é evolução constante, porque as pessoas necessitam de crescimento em todas as áreas. Ótima explicação, doutor. Ainda temos uns minutinhos finais e, dado toda essa explicação que deu e todos esses dados que partilhou connosco, não acha que, apesar de tudo, vivemos num momento em que se torna muito difícil fazer esse tipo de salto, até por alguma comparação? Digo isto e até posso dar um exemplo muito real, que eu noto, por exemplo, aqui em Portugal. Nós temos recebido muitos brasileiros, conforme deve saber, e eu noto isso, há uma diferença enorme a nível de vivência entre os portugueses e os brasileiros. Para nós, vocês andam sempre acelerados, sempre numa procura constante. Acredito porque o Brasil é um país maior, provavelmente muito mais competitivo, e então as pessoas têm essa necessidade de busca constante. Agora, o que eu gostaria de perguntar, nessa necessidade de mudança, e ligando também muito ao mundo da internet e das redes sociais, que nós somos constantemente bombardeados com exemplos, com pessoas que conseguiram isto, se é realidade ou não, nós nunca sabemos, porque também há muita mentira, não é? Que é partilhada, e por vezes nós temos a sensação de que os outros conseguem chegar a outro tipo de objetivos muito mais rapidamente. Não será também um ponto de reflexão para nós acreditar que cada um tem o seu tempo, não é? E não podemos estar constantemente em comparação, porque senão acabamos por frustrar também os nossos objetivos e as nossas expectativas de mudança e de alcançar algo que consideramos ser melhor e mais importante para nós. Muito boa pergunta. O que acontece? As redes sociais são um mundo paralelo. Existe a realidade, como existe a falsidade. Como existe também pessoas que podem mostrar muito mais, mas não mostram porque é muito fora do mundo, muito da realidade. Existe o falso que quer mostrar um pouco mais para vender um curso, por exemplo, de como ganhar dinheiro na internet. Como existe também aquela pessoa que não pode mostrar muito, senão vai frustrar muita gente. Existe assim, ó, tudo depende do propósito de cada um. É o que você quer da sua vida. E eu acredito que as pessoas têm que ganhar dinheiro da forma honesta. Tem que crescer e evoluir financeiramente, como deve crescer em todas as outras áreas. Praticamente é uma obrigação a pessoa fazer isso, né? É o que eu acredito. Tudo depende, agora eu falo assim, poxa,
Eu preciso ter dinheiro para comprar um avião? Não. Às vezes o cara é muito rico e não está nem aí para um negócio desse. Cada um tem que buscar o que sente vontade de ter um dia. E talvez quando chega naquele momento, nem está nem aí para isso. É porque, no final das contas, você pega... Eu acho que a evolução tem que ser em todas as coisas da sua vida. Não adianta um cara ser... É o que eu acredito, tá? Não adianta uma pessoa ser extremamente rica e ele não poder andar com um carro que vai proteger. Hoje, aqui no Brasil, carro de luxo não dá para andar sem ser blindado. Para mim, isso tira um pouco a... Para quê? Eu vou ter um carro desse, eu vou ter que sair na rua para andar 1 hora. Mais ou menos esse negócio aí, né? As pessoas devem crescer e cada um tem sua mente. Quando ela chega no momento, existe um pulo para o futuro. Você faz um círculo do que você quer. Ah, eu quero ser uma pessoa que é mais magra, forte fisicamente, etc. Você vai colocando todos esses dados ali que você quer. Ah, eu quero ganhar mais ou menos tanto por mês, isso tá bom, tal, tal. Quando você está quase chegando naquela meta, você tem que botar uma meta maior. Um pulo para o futuro. Porque se você parar lá, você vai falar, e aí? E agora? Entendeu? Porque a gente tem que estar em Exato. constante evolução. Por isso que a pessoa que está crescendo, desenvolvendo, tem que, pô, o cara ganha 5 mil, beleza. Vamos trabalhar para ganhar 8. Vamos trabalhar para ganhar 10. Ele sempre vai querer mais. Porque se ele parar, ele perde esse senso de evolução na parte financeira. Mas se ele deixar, por exemplo, se os valores dele deixa a integridade embaixo de dinheiro, liberdade embaixo de dinheiro, é aquela pessoa que vai ficar refém daquilo, presa para ganhar dinheiro. Aquela pessoa que não está nem aí para o tempo, você entende? Eu acho que Claro. depende muito, mas o pulo do futuro, o pulo para o futuro é sempre mais importante. Buscar metas cada vez maiores em todas as áreas de crescimento. Exatamente. Só assim teremos um equilíbrio e um crescimento real na nossa vida. Exato. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que no futuro nos voltemos a encontrar num outro seminário. Muito obrigado. Obrigado.